que um relacionamento amoroso precisa para ser bom? O que tem que ter numa relação para ela ser funcional, para ela ter chance de durar a vida inteira? Você já pensou sobre isso? Eu estou aqui numa manhã, uma manhã até agradável, eu acabei de acordar, estou com um pouquinho de alergia, esperando minha enteada e resolvi conversar com você sobre isso. Porque é um tema que gera muito debate. Quando a gente vê na internet vídeos, cada pessoa fala que é importante uma coisa diferente, que tem coisa que é óbvia, que você não deveria pedir, você não deveria cobrar e por aí vai. Eu quero tentar te dar uma visão diferente, uma visão expandida, uma visão um pouco fora desses contextos de massa onde você só ouve e repete. Eu quero te ajudar a pensar por conta própria, tá bom? Então vamos considerar que um relacionamento, ele vai ter aí muitos níveis, né? Eu vou começar um relacionamento, no momento que eu saio com a pessoa pela primeira vez, por exemplo, já é uma forma de relação, porque eu estou interagindo com essa pessoa. Depois disso, a gente começa a ter seriedade, a gente começa a ser exclusivo, a gente namora, alguns casam e por aí vai. De qualquer forma, o fato é que o relacionamento ele vai progredir. Ele deveria pelo menos progredir. Ele deveria ser um relacionamento que a cada mês ele se torna um pouquinho melhor, por mais que seja pouco. Sabe, por mais que a caminhada seja pequena, ele avança. Um relacionamento que aos pouquinhos tem mais parceria, lealdade, confiança, e isso vai fazendo com que as pessoas se sintam um pouco melhores. Então a primeira coisa que eu preciso observar no relacionamento, anota isso, é se esse relacionamento está progredindo. Quando você compara a sua relação de hoje com a sua relação de 6 meses atrás, com a sua relação de um ano atrás, houve diferença? Está melhor? Os problemas mudaram ou são os mesmos? Porque se mudaram, ok, problemas acontecem, né, em todo relacionamento. Mas se forem os mesmos problemas persistindo ali por 6 meses, um ano, ora, algo está errado, algo não está sendo feito e é importante começar a ponderar. Então observa se o seu relacionamento está progredindo. Um segundo aspecto é que eu tenho que avaliar muito bem o que de fato é mínimo dentro de um relacionamento e o que não é. Vamos considerar para isso uma espécie de régua imaginária. Imagina aí uma régua aqui na sua tela, que ela começa aqui em cima no 10, ela passa pelo 0 e ela vai até o -10. Isso seria os benefícios ou a influência de uma pessoa na sua vida. Quando você conhece alguém, geralmente, se for uma pessoa legal, você vai conhecer ela no 0. Por quê? Essa pessoa não é boa para você, mas também não é ruim. Você está conhecendo ela agora. Ela não gerou nada na sua vida. É uma pessoa que você não sabe dizer se ela está te fazendo bem ou mal, porque por enquanto ela não faz nada, ela só te conheceu. E aí você começa a sair com ela. Então, vamos supor que o primeiro encontro seja realmente muito prazeroso. Então ela vai de 0 para 1, por exemplo. E aí talvez essa pessoa te conta coisas sobre a vida dela que fazem você perceber os seus valores. E os valores dela são muito semelhantes aos seus. E aí ela sobe para 2. Então você vai notando coisas ali que agregam e tem coisas que ela faz que vão fazer com que ela perca ali uma percepção de valor em relação a você. E isso tudo vai alterando. No final das contas, você quer uma pessoa que esteja no positivo. Quando a gente está no relacionamento, gente, tem coisas que são subentendidas. Por exemplo, é subentendido que se eu tô namorando alguém, eu não vou trair, não é? Eu não vou ficar com outra pessoa. Então isso eu não preciso combinar. Isso é óbvio. Eu tô te chamando para namorar, então a partir de agora há exclusividade entre nós. Então isso é uma coisa óbvia, isso é uma coisa que eu não preciso cobrar. Porém, existem coisas que são subjetivas, coisas que são muitas vezes percebidas por uma ótica e por outra não. Exemplo, eu. Eu gosto muito de toque físico. Adoro carinho dentro da relação. Abraço, beijo, ficar sentado de mãos dadas, coisas assim. Então, para mim, é óbvio que dentro de um relacionamento isso tem que acontecer. Para mim. Só que eu posso muito bem conhecer uma pessoa que nunca teve contato físico, que nem gosta tanto. Uma pessoa que demonstra o seu carinho, o seu afeto todo através de palavras. Ela fala, mas ela não toca, ela não encosta, ela não gosta. Ou seja, eu poderia ficar chateado pensando, poxa, mas é óbvio que eu tenho que ganhar beijo. Aí vem a questão, é óbvio para quem? Para todo mundo? Ou é óbvio para mim? Porque aquilo que é óbvio para mim precisa ser comunicado. Aquilo que é óbvio para mim, eu preciso dar ao outro a chance de saber.
porque senão naturalmente essa pessoa não vai conseguir fazer. E esse é um ponto interessante, porque tem muito vídeo na internet, pessoal, desculpa, eu tô com alergia, tá? Tem muito vídeo na internet que as pessoas falam sobre coisas que deveriam acontecer. Aí eu vejo, por exemplo, uma mulher, ela postou um vídeo recentemente falando que o cara, ele tem que te buscar em casa toda vez. Ele tem que te dar flores, ele tem que pagar todas as contas e por aí vai. Vamos focar nesses três, tá? Ele tem que buscar em casa, tem que dar flores, tem que pagar todas as contas. Vamos supor que você encontra um cara que é maravilhoso, um homem realmente de um nível bem interessante em relação a você. Vocês são compatíveis. Só que esse cara não é rico. Esse cara, ele não tem muito dinheiro. E aí você vai sair com esse cara. É tudo perfeito, só que não há como ele te buscar em casa toda vez. Aí vem a pergunta, você vai deixar de ficar com esse cara porque ele não consegue te buscar em casa toda vez? Será que isso para você por si só é importante? Porque se for para você, ok. Agora, se não for, toma cuidado com o que você exige. Porque tem pessoas que elas não têm essa percepção. Para elas está tudo bem. E isso acontece muito, gente. Por exemplo, a gente fala essas coisas de o homem tem que buscar, mas nem todo homem tem carro. A gente vai ver aí numa comunidade pessoas que têm menos renda, elas vão sair, elas vão ter que sair para tomar um caldo de cana, comer um pastel, sentar na pracinha. Eu deveria dizer o quê? Que essas pessoas não devem namorar? Esse homem, essa mulher, eles não devem nunca ter uma relação? Não faz o menor sentido. Então isso já faz eu perceber que aquela regra de que o homem sempre tem que buscar em casa, ela tem que ser um pouco maleável. Ou talvez até o cara tem dinheiro, o cara tem o carro, o cara consegue pôr combustível, não é um problema financeiro. Porém, de vez em quando ele gosta que você faça alguma coisa também. De vez em quando ele não quer dirigir 30 minutos porque ele está cansado, então ele gostaria que você fosse da sua casa no seu carro para a casa dele. Então é interessante, gente, a gente olhar com certa tranquilidade para esses aspectos. Questão das flores, todo homem tem que dar flores. Você, enquanto mulher, será que você gosta? Talvez você nem goste. E aí você deixa de ficar com o cara porque ele não faz uma coisa que você não se importa, o que não faz sentido. Talvez esse cara aprendeu a dar amor de uma forma diferente. Aí você pensa, não é óbvio que um homem tem que dar flor, eu não preciso falar. Você não fala, ele não sabe, ele te ama de verdade, mas não demonstra da forma que você reconhece, por causa disso você termina com ele. Não faz sentido. A mesma coisa vale para os homens, tá, pessoal? Para os homens em relação às mulheres. São só exemplos. Mas de uma forma geral, eu diria que o relacionamento, ele precisa ter comunicação. Ele precisa ter eu falando para você o que eu quero. Porque se a gente for analisar de uma forma mais profunda, a relação amorosa nada mais é do que um contrato social. Amor é sentimento, relação é contrato social. Relação sou eu fazendo um acordo com aquela pessoa de que nós, a partir de agora, seremos exclusivos, faremos tais coisas um pelo outro e por aí vai. Então é um acordo, é uma parceria. E como eu posso fazer uma parceria com alguém sem deixar claro o que eu espero? Faz sentido para você? Imagina, a gente vai fazer uma consulta, você vai me contratar como seu mentor. E aí você não deixa claro o que você quer e quer que eu descubra. E fala, nossa, Hugo, até hoje não faz o que eu quero. Mas eu não sei o que você quer. Aí você chega na sessão e eu te pergunto, e aí, o que você quer? Você fala, não, você tem que saber. Você precisa entender, isso é óbvio. E não é. E da mesma forma talvez eu não te falo as regras da empresa e você não segue. E eu fico puto porque você não seguiu, porque na minha cabeça isso é normal da conduta humana. E não é, isso tem a ver com jeito, então eu preciso comunicar. Ou seja, gente, relacionamento sem comunicação objetiva não funciona. E tudo aquilo que é óbvio só é óbvio na cabeça de quem pensa. Por exemplo, essa explicação que eu estou dando para vocês, para mim é óbvio. Para mim eu não precisaria falar. Só que na hora que eu atendo clientes e eu vejo eles errando nisso, eu vejo que é óbvio para mim, porque eu estudei essa parte. E outras pessoas talvez nem estudaram, mas elas vão conseguir ter o discernimento de perceber, mas para quem não pensa assim, não é óbvio. Então há necessidade de comunicar, de ensinar, de falar. Um terceiro ponto interessante que você precisa pensar é que tem coisas que não são incríveis. Tem coisas que são só coisas, são só neutras. Por exemplo, teve um cara que saiu com uma mulher recentemente e ele estava se consultando comigo. Ele foi e falou assim, nossa, Hugo, eu saí com uma mulher incrível. Saí com ela, essa mulher chegou lá no encontro, ela foi muito gentil, foi muito agradável, ela foi muito educada,
Inclusive, ela é uma pessoa muito educada, eu sempre vejo ela tratando as pessoas à volta. E a noite foi maravilhosa. Eu perguntei, tá, mas o que mais que aconteceu? Ele, não, nada, a gente só sentou, conversou e foi agradável. E aí eu falei pra ele, tá, mas essa mulher ela não é incrível por causa disso. Ela pode ser incrível, mas não por causa disso. Porque isso que ela fez com você é só educação. Ou seja, ela entrou no seu carro, foi educada, ela conversou de forma gentil, ela foi respeitosa durante o jantar e você levou ela embora. E ela se despediu de forma educada. O que, que tem de incrível nisso? Você consegue perceber o que eu quero dizer? As pessoas hoje, elas estão tão acostumadas com o que é inferior, que aquilo que é normal parece superior. Aí a pessoa acha que a mulher é incrível porque ela foi educada, acha que o homem é incrível porque ele buscou em casa e pagou a conta, acha que talvez o relacionamento tem tudo para dar certo, só porque essa pessoa, em suas pequenas condutas sociais, é adequada, quando na verdade aquilo é simplesmente o que deveria acontecer com todo mundo. Então é interessante você perceber que existem coisas que agregarão muito valor. E tem coisas que, se não acontecerem, você não deveria nem considerar estar com essa pessoa. Para que você consiga ponderar se é uma pessoa boa para você ou não, tá? Gente, tem muito mais coisa para falar, só que o vídeo já está com 11 minutos. Então, se vocês quiserem mais vídeos assim, deixa nos comentários que eu faço para vocês, tá? E se me quiserem como seu mentor, tem informações aqui na descrição. É só entrar em contato com a gente.